grande glória ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno. Prevaleceu, aleluia, despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou, e deles triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno. Prevaleceu, aleluia, despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu. Jesus riscou a cédula, Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia, prevaleceu, aleluia, prevaleceu, aleluia. Amém, Senhor. Olá, queridos irmãos e irmãs da CIB, tudo bem? Hoje a gente continua nosso devocional, né, no livro de C.J. Mahoney, Humildade, a Verdadeira Grandeza. Na quarta-feira passada, o pastor Abner, ele desenvolveu com a gente no capítulo 3 sobre essa questão do que é a grandeza, né? E naquele capítulo, o autor C.J. Mahoney, ele narra o episódio ali em Marcos, capítulo 10, em que os discípulos, né, Tiago e João, eles vão falar com Jesus à frente dos outros discípulos, na ideia de que quem é o maior, né? E buscando ali a grandeza e tal. E eles se achavam maiores e queriam um lugar de honra e de destaque, né, no reino de Cristo e tudo mais. E aí, nesse contexto, Jesus explica para eles, olha, vocês estão entendendo a grandeza de maneira errada. E aí o que o pastor Abner trouxe, e o autor destaca, é que não é que Jesus estivesse repreendendo o desejo de crescimento e de grandeza deles. A ideia é que o autor redireciona esse desejo por grandeza. E ele vai destacar que a verdadeira grandeza ela não é se achar melhor que os outros, mas é ser servo e humilde, que é justamente o que Jesus trata no texto. Olha, vocês veem que no reino dos homens, né, desse mundo, os maiores são os governantes, são aqueles que buscam ser servidos, mas com vocês, no reino de Cristo, vai ser diferente. O maior é aquele que serve. E aí, no capítulo 4, ele vai falar um pouco sobre a fonte, né? E a origem dessa real e verdadeira grandeza, que não é o orgulho, mas é, de fato, a humildade. Então, ele vai falar um pouco para a gente ainda nesse contexto. Ele vai dizer o seguinte, olha, uma coisa muito importante que nós entendamos de cara, né, sobre a verdadeira grandeza. Ele vai dizer assim, olha, eis uma verdade essencial. Para aprender a verdadeira grandeza, né, o que é a humildade, é preciso mais do que uma definição de grandeza. É preciso ainda mais do que um exemplo de Jesus sobre como servir com humildade. Precisamos da morte dele. E aí ele vai continuar destacando a ideia de que nós precisamos mais do que um exemplo de moral, mais do que um exemplo ético. E aí ele continua. No capítulo 10, ainda no capítulo 10 de Marcos, ele está contando que eles estão indo para Jerusalém e a última viagem deles.
Então, Jesus está indo com os discípulos para Jerusalém, onde Jesus sabe o que vai acontecer. Que ele vai ser traído, que ele vai ser preso, que ele vai ser torturado, e que ele vai ser morto na cruz. E o texto conta que Jesus, ele ia à frente, né? Marcos 10:32, dizendo que Jesus ia adiante dos seus discípulos. Então você imagina, Jesus sabendo do que estava acontecendo, ele liderando o caminho. Ele não estava lá atrás receoso e com medo, tendo que ser empurrado pelos seus discípulos, pelo contrário, ele era o único que sabia o que iria acontecer, e ainda assim, ele ia à frente dos seus discípulos. E a ideia aqui é que Jesus é esse que lidera o caminho por amor aos seus filhos. Ele vai à frente, liderando um caminho, mesmo sabendo que é um caminho de dor. E o autor diz assim, ele não desistirá. Resoluto, ele mantém, no caso falando de Cristo, né, o compromisso firmado desde a eternidade. Ele prossegue inabalável a um lugar onde será traído, preso, acusado e condenado, onde será alvo de zombarias, onde lhe cuspirão, açoitarão e finalmente o matarão. Entretanto, ele não hesita. Não há relutância em seus passos. Embora tenha diante de si um sofrimento inconcebível, Jesus segue em frente, liderando o caminho por amor dos seus filhos, por amor de cada um de nós. E aí ele continua dizendo que nesse capítulo ainda, no Marcos capítulo 10, Jesus vai dizer o propósito, né, da sua vinda. Ele vai dizer, Marcos 10:45, ele explica para os discípulos a propósito da sua vinda. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a vida em resgate de muitos. Aí o autor explica esse conceito de resgate aqui. Esse termo, na época, era usado, né, para o escravo quando era comprado, ou quando era liberto. Então, não é um termo tipo, você é uma pessoa muito boa e vou te resgatar aqui. Não. Quando Jesus fala, vou dar a vida em resgate de muitos, ele está dizendo assim, olha, vocês são escravos, então vocês não podem salvar a vocês mesmos. Vocês estão numa situação triste e deplorável. E vocês precisam ser resgatados ou comprados, como um escravo é comprado e resgatado. Isso, para nossos ouvidos, quando a gente não entende esse conceito de resgate, parece só uma palavra legal, né? Alguém que estava ali e precisava, né, ser resgatado, como se fosse, né, que a gente vê nos filmes, né? Um herói vai lá e salva alguém que está preso. Mas o contexto que aqui, né, que Jesus fala para os discípulos é um contexto de que alguém que realmente não tinha, a princípio, valor na sociedade. E Jesus fala assim, olha, vocês precisam ser resgatados como um escravo é resgatado. E mostra de novo a situação deplorável deles. Imagina que para aqueles discípulos, né, especialmente ali para Tiago e João, que acharam, né, que eram melhores do que os outros, e era alguém de muito destaque, Jesus toca no ponto principal e fala, olha, a humildade é o primeiro passo para que esse resgate aconteça, reconhecer a sua condição de pecador e que você não consegue salvar a você mesmo, né? Como se Jesus estivesse falando, vocês estão perdidos, a sua situação não poderia ser pior, sozinhos, vocês são incapazes de mudá-la ou de fugir dela. E ele continua, por que a morte de Jesus era necessária? Porque a humanidade inteira é corrupta e condenada, e todos temos uma tendência aguda para negar a realidade do nosso estado de perdição diante de Deus. E a ideia aqui é mostrar justamente isso, né, que não há como seguir na vida cristã, ou nem começar na vida cristã, sem esse elemento da humildade. Porque o primeiro passo do cristianismo é a humildade, de reconhecer essa nossa condição, de reconhecer o nosso estado de pecado e correr para Deus. Então, o verdadeiro antídoto para a grandeza, né, ou para a verdadeira grandeza que Jesus destaca, é o quebrantamento, é o arrependimento, é reconhecer essa nossa condição. Então não há como nos achegarmos a Cristo ou ao Evangelho de maneira pomposa e orgulhosa. Por isso que não cabe ao cristão o orgulho, porque ele sabe onde ele veio. Ele sabe que ele era um escravo, que precisou ser resgatado. E, de novo, esse resgate só é possível, não é por um exemplo de moral, não é por um exemplo de ética. Esse resgate, como Jesus falou, o Filho do Homem veio dar a vida em resgate. Nós só conseguimos ser resgatados da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso pecado, por conta da morte de Jesus. E o autor destaca aqui, fala assim, para aqueles que sentem o efeito da sua grave condição, que percebem seu estado humanamente inalterável, a boa nova é que existe alguém que entra em cena e diz, eu cheguei.
Eu estou na liderança, prossigo sem hesitar ao lugar onde serei pregado a uma cruz e erguido como exemplo supremo de sofrimento. E lá a ira do Pai contra o pecado de vocês será posta sobre mim. Eu vou sofrer, pois não tenho pecado, todos os pecados são estranhos para mim, mesmo que seja um único pecado. Ainda assim, naquela cruz terei o pecado de muitos sobre meu corpo e morrerei, como resgate de muitos. E é esse resgate que permite para a gente viver essa verdadeira grandeza, que é a humildade, nesse reconhecimento. E aí o autor termina o capítulo relembrando lá de Tiago e João, que eram aqueles que queriam lugares de destaque, de honra. E aí ele vai falar assim, olha, Tiago, né, o irmão de João, ele foi o primeiro discípulo a ser martirizado, a ser morto por causa do evangelho. A gente vê isso em Atos capítulo 12. Ele vai perguntar, mas o que aconteceu entre Marcos 10 e Atos 12? O que mudou a atitude do apóstolo Tiago de orgulho, de vaidade, para ser alguém que serve até a morte? E ele destaca, foi a morte do Salvador. Foi o resgate propiciado por Jesus na cruz, que transformou a vida de Tiago para que ele abandonasse o orgulho e a vaidade, se tornasse um servo até a morte. E isso acontece conosco também. Precisamos ser resgatados para que a gente consiga viver e experimentar a verdadeira grandeza, que é a humildade. Aí o autor conclui aqui dizendo assim, como você seria se Jesus não tivesse o resgatado? Eu lhe direi, você seria autossuficiente, procurando cultivar a autoconfiança com o propósito de glorificar a você mesmo. Contudo, uma vez que nós fomos resgatados, se é que nós fomos resgatados pelo Senhor, nós não vivemos mais para servir a nós mesmos. Nós vivemos para servir a Deus, servindo aos outros, servindo ao nosso próximo, começando pela nossa família, indo para a igreja e para a sociedade como um todo. Portanto, a verdadeira grandeza é conquistada somente quando seguimos o exemplo do Salvador. E somente se torna possível por meio da sua morte, do seu sacrifício na cruz. Que nós possamos refletir sobre isso, meditar sobre o que é a verdadeira grandeza e que nós possamos fugir daquele modelo de Tiago e João que buscavam, eram orgulhosos e buscavam um lugar de destaque, mas que nós possamos entender essa repreensão de Jesus e buscar a verdadeira grandeza através do serviço e do amor a Deus e do amor ao próximo. Deus abençoe, queridos.